Olá, amigas, olá, amigos. O módulo de hoje é sobre competências profissionais. Muito tem se falado sobre as competências que uma pessoa deve ter para ser um bom gestor, para ser um bom líder. E não existe um padrão único de competências que você possa dizer, não, as pessoas que têm essas competências serão naturalmente líderes. Por quê? Porque, via de regra, a gente encontra uma ou outra pessoa que foge daquele padrão que nós estabelecemos como referência. Pessoas que têm habilidades mais para um lado, mais para o outro, mais de conhecimento técnico, às vezes transformam em líder, às vezes pessoas que têm mais a questão humana também se transformam em líderes, e fica difícil uma definição única de competências que sejam uma fórmula, uma receita de bolo para que as pessoas sejam bons gestores, para que sejam bons líderes. Entretanto, o Fórum Mundial todo ano se reúne lá em Davos e procura definir quais são as tendências dessas novas competências ou das competências que vigirão para os próximos anos. E recentemente, agora em outubro de 2020, eles se reuniram e mais uma vez os estudiosos, os acadêmicos, os executivos, eles fizeram uma relação de 10 competências que eles acreditam que serão fundamentais para o bom desempenho da liderança, da gestão, pelos próximos 5 anos. Ou seja, até 2025, eles acreditam que essas competências serão cada vez mais valorizadas. E o que eu quero aqui compartilhar com você é um pouco desse estudo. A fonte do que eu vou apresentar aqui é o relatório anual The Future of the Job, de outubro de 2020, lá do Fórum Econômico WEF. É isso que nós vamos tratar aqui. Então, nesse relatório, eles falam que até 2025, a automação irá eliminar 85 milhões de empregos no mundo. Ou seja, nós estamos automatizando muitas coisas, muitos processos, e esses automatismos, essas automações irão tirar do mercado cerca de 85 milhões de profissionais. Percebam que isso lá atrás aconteceu na indústria. Aliás, começou a acontecer na indústria, mas isso também já chegou para os serviços, isso também está chegando já para o comércio. O comércio que a gente julgava que não, o comércio tem que ter alguém para atender, cada vez menos precisa, em muitas situações. O sistema bancário hoje é todo grande parte está na automação. Os serviços, alguns tipos de comércio também, já o comércio eletrônico está em crescimento exponencial, e muitas coisas também já começaram o seu processo de automação, e isso é um processo, ele é inexorável. Se por um lado nós temos a perda de 85 milhões de empregos, nós temos na outra mão a nova divisão de trabalho entre máquinas, humanos e algoritmos irá criar 97 milhões de novos empregos. Então perceba que, assim como sempre aconteceu na história da humanidade, a tecnologia vai engolindo alguns empregos e vai se criando outros empregos, de acordo com a nova forma de fazer. Então não adianta a gente estar reclamando da automação, a gente não adianta estar reclamando dos postos de trabalho fechados. É importante que nós estejamos sempre buscando qualificação, preparação, para buscarmos ocupar os novos cargos que vão surgindo, quer seja na empresa privada, quer seja no setor público. E, de acordo, 50% de todos os funcionários precisarão de requalificação nos próximos 5 anos. Aquilo que a gente faz hoje, às vezes, pode ser que não esteja ainda vigindo em 2025. Pode ser que aquilo que minha profissão não seja mais tão valorizada ou mesmo necessária, dependendo do que eu faça, dependendo daquilo que você faz. Por exemplo, hoje nós estamos aqui tendo uma aula online, você está me assistindo no momento que você quiser, na hora que você quiser, no ambiente que você quiser. Isso, há alguns anos atrás, era uma coisa muito rara no Brasil e também no mundo. Então, 50% dos funcionários precisarão de requalificação. Não é uma atualização não, gente. É uma nova qualificação que não tem hoje, a pessoa não tem hoje no exercício da sua função. Cerca de 40% das habilidades consideradas essenciais hoje nos profissionais irão mudar.
Então, considerando hoje aquilo que é valorizado hoje, daqui a 5 anos, cerca de 40% dessas habilidades não estarão mais entre as top 10. Isso a gente que tem acompanhado os relatórios do Fórum Mundial a todo ano, a gente tem visto que regularmente, todo ano, eles mudam algumas competências, vão se transformando, algumas vão deixando o top 10, outras vão entrando nessas 10 mais importantes competências que uma pessoa deve ter para ser um bom executivo, para ser um bom gestor, para ser um bom administrador. Então vamos começar a falar dessas 10 competências que o Fórum Mundial relacionou para a gente. E elas estão em ordem de importância. Elas estão em ordem de prioridade. Primeiro, para você ser um bom gestor, é fundamental que você desenvolva o pensamento analítico. Desenvolver o pensamento analítico é começar a ter profundidade nas análises que você faz da situação, na análise que você faz do caso, dos problemas e das oportunidades. É ir atrás de fatos e dados, de números, de evidências físicas e evidências não físicas, evidências estatísticas, matemáticas e evidências sensoriais. É você começar a aprofundar a análise, sair da análise superficial de dados para entrar na análise profunda das situações. E o pensamento analítico, ele não só tem capacidade de penetrar, mas também de sintetizar. Ele faz o caminho inverso. Ele vai buscar a informação, ele vai buscar o dado e depois traz a informação para o processo de tomada de decisão. Não adianta você simplesmente buscar a informação, buscar o dado. Esse dado precisa respaldar alguma decisão lá na frente. Então, o pensamento analítico, ele não só lhe convida para penetrar numa análise mais profunda dos dados, mas também para você conseguir fazer as conexões entre os dados para gerar informação, para gerar conhecimento. E a partir daí, tomar decisões que possam impactar os resultados da instituição. Pessoas que trabalham só na superfície das informações, só como a gente costuma dizer, só no achômetro, elas cada vez vão perdendo mais autoridade, mais poder de transformação, porque a vida social, o tecido social está cada vez mais complexo. A pessoa que é superficial, ela tenta simplificar a complexidade do tecido social. E aí, quando ele simplifica, ele perde muitas nuances e o processo decisório termina sendo muito frágil, muito falho. Então, o pensamento analítico está tomando um destaque nos próximos anos que vai superar outras tantas habilidades que nós dizíamos ser fundamentais há alguns anos atrás. O que é que você pode fazer para desenvolver o pensamento analítico? É dedicar tempo para analisar relatórios, estatísticas, indicadores, pesquisas, e tudo aquilo que possa gerar informação, dados e fatos quantitativos ou qualitativos, os dois são importantes, tá? O pensamento analítico não diz respeito só à análise quantitativa, mas também à análise qualitativa. Agora, tanto quantitativo quanto qualitativo tem que ter método de coleta, método de informação, para que você possa, dentro dessa perspectiva de conhecimento dos dados, gerar informação, gerar conhecimento que respalde o processo de decisão, que respalde as escolhas que serão tomadas a partir dessa análise. Então, dedique tempo para isso. Peça ajuda a pessoas que têm essa capacidade analítica. Desenvolva, se aproxime de pessoas que tenham essa capacidade ou tragam para trabalhar junto de você pessoas que tenham esse pensamento analítico. Segunda competência muito valorizada é aquelas que dizem respeito ao aprendizado. Aprendizagem ativa. Lá atrás, algumas décadas atrás, como é que se aprendia? Eu me inscrevia num curso, eu me inscrevia no colégio, na faculdade, ia até lá, assistia às aulas, ia para casa fazer o exercício, chegava no dia da prova, fazia a minha prova e estava tudo bem, se eu tirasse uma boa nota, passava. E assim acontecia na escola, na faculdade ou em algum curso que porventura eu quisesse fazer. Hoje em dia,
o processo de aprendizagem, veja que não é mais um processo de educação, é um processo de aprendizagem. No nível profissional, nós não podemos mais estar esperando que a educação chegue até mim. Não é mais a instituição na qual eu presto serviço que vai me oferecer uma formação, que vai me oferecer uma educação. Sou eu que percebo que preciso ou que quero desenvolver alguma competência, alguma habilidade, algum conhecimento, e eu mesmo vou atrás. E não necessariamente de um curso, não necessariamente de uma certificação. Pode ser de um curso, pode ser de uma certificação, mas pode ser um livro, pode ser um estudo. Eu crio o meu método de aprendizado, porque sou eu que preciso daquele conhecimento, eu que estou buscando. Então, a aprendizagem ativa é no sentido de que eu vou buscar o conhecimento que eu preciso, não importa onde ele esteja. Eu não fico esperando que me venha um curso formatado, que a instituição me ofereça uma palestra, um seminário, uma oficina, um congresso. Eu vou atrás disso. Eu vou atrás do conhecimento onde ele estiver. Até porque conhecimento hoje já não é mais um diferencial competitivo. Conhecimento está aí à vontade para quem quiser. Nas publicações, nos livros, na internet, em vídeos, em áudio, em textos. A informação está disponível. Então, cabe a cada um de nós, se nós queremos realmente nos desenvolver profissionalmente, criar um mecanismo interno de aprendizagem ativa. Sou eu que defino o que eu quero aprender, como e quando aprender. Já não é um processo de educação tradicional, de formação tradicional, mas de ser figura proativa na minha própria evolução profissional. Isso sim é uma aprendizagem ativa, na qual eu estabeleço quais são os objetivos, eu estabeleço o tempo, eu estabeleço a forma e eu mesmo construo essa forma de aprendizado. Escolho os autores, escolho os professores, escolho os mestres e eu vou construindo o meu aprendizado e não fico dependente daquele padrão que existia algumas décadas atrás de dizer assim e você tem que aprender dessa forma. Se por outro lado eu sou um professor, eu sou um mestre e eu também cada vez mais preciso proporcionar aos meus alunos, aos meus executivos, que também busquem o conhecimento a partir da perspectiva deles. Então eu ofereço o conhecimento que eu tenho, mas a construção do conhecimento deles é obra deles. Estimular as pessoas a pensarem, a buscarem, a pesquisarem, não ter necessariamente as respostas prontas, imediatas e prontas, porque cada vez mais, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem dúvidas, mais a gente tem questionamentos, mais a gente percebe as limitações de todas as teorias, inclusive as das ciências exatas. Então, nós vamos questionando e aprofundando. O mais importante é que esse processo de aprendizado seja ativo e contínuo, que ele não pare nunca. Essa é a mensagem dessa segunda competência fundamental para o profissional do ano 2025. A terceira competência, ela está como uma consequência natural da aprendizagem ativa. Resolução de problemas complexos. É interessante você notar como os gestores muitas vezes não querem decidir alguma coisa. Postergam decisões, especialmente decisões difíceis, decisões que vão mexer com pessoas, decisões que vão tirar da zona de conforto determinadas criaturas e vão postergando, e vão adiando, e vão ali deixando para depois decisões importantes para o alinhamento da equipe, o alinhamento do trabalho. Não dá mais para fazer isso. Cada vez mais eu preciso me dedicar e ter coragem para resolver. E ter capacidade de resolver situações complexas. Como eu falei para vocês, o tecido social está cada vez mais complexo. O que era muito simples, o que era mais simples há algumas décadas atrás, hoje está muito complexo. Os fatores que interferem no processo social são infinitos. E eu preciso mesmo assim tomar decisões. Então, quando eu tenho um pensamento analítico, eu consigo mapear muitas dessas questões. E aí, o processo de decisão, de resolução de problemas complexos fica mais fácil. Entretanto, eu preciso ter coragem
para resolver os problemas. Eu não posso me esquivar, eu não posso me ausentar, eu não posso me acovardar diante da necessidade de tomar decisões. Eu me recordo muito de um filme chamado Invictus, no qual, que relata um pouco da história do Nelson Mandela como presidente da África do Sul, e uma cena me chamou a atenção quando o Congresso da África do Sul queria mudar o nome do time de rugby da África do Sul, porque o nome que eles têm lá é um nome que está identificado com a cultura dos brancos. E o Mandela, quem trouxe a informação foi a secretária dele. Ele disse, como assim o Congresso está querendo mudar o nome? Não, eles não vão mudar o nome não, porque aqui a África não é dos brancos ou dos negros, a África do Sul é uma só África, um só povo. Mas eles estão discutindo agora Mandiba, como ele era chamado. E ele disse, pois eu vou lá agora no Congresso. Mas o senhor vai no Congresso sem marcar? Eu vou que eu não posso deixar isso passar pelo Congresso de jeito nenhum, eu preciso interferir nesse processo. Mas Mandiba, disse a secretária, é isso que o povo quer. E aí vem a grande frase do Nelson Mandela. No dia em que eu fizer o que o povo quer e não o que é melhor para ele, eu não posso ser mais o seu líder. No dia que eu fizer o que o povo quer e não o que é melhor para ele, eu não posso ser mais o seu líder. Então, ele foi lá no Congresso e defendeu o porquê não deveriam mudar o nome do time de rugby da África do Sul. E o resto é história. Não mudaram o nome do time, o time em 2010 foi campeão mundial na África do Sul, e foi uma grande festa, a grande conquista da África do Sul na história do rugby mundial. Então, gente, é isso. Eu preciso ter coragem para enfrentar problemas complexos e encontrar soluções. Eu não posso simplesmente, porque o problema é complexo, me esconder atrás dele e dizer que eu não tenho solução, que não tem como resolver, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Eu preciso ter coragem e profundidade analítica para encontrar soluções para os problemas complexos. Eu não posso me omitir nem me eximir da responsabilidade da resolução dos problemas. Cada pessoa que exerce um cargo de gestão, exerce um cargo de liderança, é colocado à prova o tempo todo com problemas, muitas vezes, muito complexos. E cabe a cada um de nós buscar soluções, encontrar alternativas, pedir ajuda, eventualmente, até, né, para encontrar alternativas em vistas a solucionar problemas. Uma coisa que eu posso dizer para você, uma coisa que eu posso afirmar para você, é toda vez que você tiver problemas, se você tiver uma equipe coesa, quando você se reúne com a equipe buscando encontrar soluções, mesmo que você não as tenha, a equipe consegue contribuir muito mais do que você pensar sozinho. Então, utilize o teamwork, utilize a sua equipe para buscar soluções colegiadas, em grupo, para que vocês possam trocar ideias, informações e buscar soluções que individualmente vocês não conseguiriam ou você não conseguiria gerar sozinho, mas no coletivo, no grupo, você consegue encontrar soluções que você nem imagina. Então essa é a terceira competência a ser destacada, resolução de problemas complexos. O quarto, ou a quarta habilidade, a quarta competência, diz respeito a... Se o segundo é o pensamento analítico, se o primeiro é o pensamento analítico, o quarto é o pensamento crítico. Eu não posso ver as coisas como elas são e dizer é assim mesmo. Eu não posso estar o tempo todo achando que as coisas são do jeito que elas são e está tudo bem. Se eu percebo que alguma coisa não está bem, eu preciso criticar. Criticar não é só reclamar, gente, é ter um pensamento crítico sobre as coisas. Eu olho para as coisas como elas são e pergunto, é assim mesmo? Isso está ok? Isso está de acordo com o que é a proposta da nossa instituição? Isso está alinhado com aquilo que nós estabelecemos como resultado? Então, o meu pensamento tem que ser o tempo todo crítico. Crítico não de reclamar, mas crítico de criticar, de conferir
entre aquilo que foi estabelecido como objetivo e o que está acontecendo. Então, o tempo todo é fundamental que eu analise cada ação, cada resultado, cada comportamento, sob o ponto de vista da coerência entre o discurso e a prática que está sendo colocada. Eu não posso simplesmente aceitar as coisas como elas são, dizer, são assim mesmo, a gente quer, mas não consegue. Vamos ter criticidade. Vamos ter criticidade sobre aquilo que está passando pelos nossos olhos e, mais uma vez, ter coragem de enfrentar esses pontos que muitas vezes estão desalinhados com os resultados propostos pela instituição. É fundamental que eu comece a ter um pensamento crítico e alinhe esses comportamentos junto com os resultados a serem alcançados. Lembrando sempre que o pensamento crítico não é sobre aquilo que eu gostaria que fosse. É sobre aquilo que a instituição estabeleceu como sendo importante. Muitas vezes eu vejo na administração, tanto pública quanto privada, pessoas querendo se sobrepujar, se sobressair às instituições, como se as pessoas fossem maiores do que uma instituição. E não são. As pessoas são as pessoas. Mas as instituições têm fundamentos, têm objetivos. E essas instituições, no médio e longo prazo, elas são muito mais importantes, elas precisam assegurar a continuidade do processo e, muitas vezes, o gestor não está alinhado com aquilo que a instituição está propondo. Então, ele não pode ser lá um defensor no exercício do cargo, no exercício da função, ele não pode ser lá um defensor daquilo que ele pensa, daquilo que ele age, daquilo que ele acha que é o certo. Se ele quer ser defensor, é fora da instituição. Dentro da instituição, ele precisa seguir uma linha de resultados, de construção de resultados. A não ser que essa linha seja ilegal ou imoral. E aí tem os mecanismos legais para você corrigir isso. Mas, de um modo geral, o comportamento, o pensamento crítico de respeito àquilo que está estabelecido naquela instituição. E aí, quando eu alinho uma coisa com outra, eu consigo contribuir de forma efetiva para a realização daquilo que foi estabelecido como objetivo, como meta ou como resultado a ser buscado. A quinta competência é uma competência que muitas pessoas às vezes se assustam, é a criatividade. Não raras vezes pessoas chegam para mim dizendo, Délio, mas eu não sou criativo, eu não tenho criatividade. Eu acho tão lindo quando a pessoa cria alguma coisa do nada. Meu amigo, minha amiga, ninguém cria nada do nada. Do nada não pode originar alguma coisa. Sempre existe uma fonte, sempre existe uma origem, sempre existe uma base sobre a qual nós construímos um processo criativo. Então, para a pessoa ser criativa, ela precisa basicamente de duas coisas. Ela precisa ter algum conhecimento sobre alguma coisa, qualquer coisa, e a partir desse conhecimento, ela tem uma mente flexível, uma cognição flexível, de tal forma que ela consiga pegar aquilo que ela conhece e abordar sobre várias perspectivas, sobre vários ângulos. Isso chama-se criatividade. É você pegar aquilo que já é conhecido por você ou por alguém e estabelecer conexões que ninguém nunca fez. Deixa eu aqui dar um exemplo prático. Este objeto aqui. Isso aqui é um passador de slides. Vocês não estão vendo, mas eu estou usando ele para passar os slides que são projetados aqui do lado para mim, e eu estou falando com vocês e estou passando os slides para que vocês vejam aqui e que também eu possa ver aqui esses slides. Muito bem. Então você pode dizer, Délio, isso aqui é um passador de slides. Está correto. Mas isso aqui também pode ser o quê? Eu posso chamar isso também de um objeto eletrônico? Sim. Um acessório? Sim. Eu posso dizer que ele é um apontador? Sim, porque ele tem um laser aqui que ele aponta. Ele também é um apontador. Eu posso dizer que ele pode ser um peso de papel? Sim, ele também é um peso de papel se eu colocar sobre um papel. Ele pode ser o quê? Ele pode ser uma arma. Se eu jogar em alguém, talvez possa machucar, ferir alguém? Sim, ele pode também. Ele pode ser um objeto de design? Sim, porque ele é anatômico, bonitinho. Gente, eu estou falando tudo isso a respeito simplesmente de um passador de slide.
dando várias perspectivas, várias possibilidades de um simples passador de slide. Isso chama-se criatividade. É você enxergar tudo, e tudo que eu falei é verdade, nada que eu falei é invenção, nada que eu falei é mentira. É você enxergar aquilo que, além do óbvio, é você enxergar além do óbvio que os outros enxergam. É você usar seu conhecimento e conseguir, como é que se chama? Circundar o seu conhecimento sobre diferentes perspectivas. Quando você consegue fazer isso, a criatividade simplesmente aflora. Quando você começa a fazer conexões entre diferentes áreas de conhecimento, a criatividade aflora. Quando eu tenho flexibilidade cognitiva, a criatividade aflora. Agora, se eu tenho certezas absolutas, se eu tenho pontos de vista fixos, se eu não mudo de opinião, como é que eu posso ser criativo? Se eu sou o dono e senhor da verdade no mundo. Aí fica difícil exercitar a criatividade, porque a criatividade ela exige flexibilidade cognitiva. Ele exige buscar caminhos que ninguém nunca trilhou antes, fazer relações que ninguém pensou, buscar conexões que outros não fizeram. Aí sim eu consigo fazer o exercício da criatividade. E aí estamos na quinta competência fundamental para o desenvolvimento de um bom profissional. Eu já vou começar agora a mudar um pouco o ângulo, né? As 5 primeiras se referem ao próprio indivíduo. A sexta competência se refere já ao exercício da liderança e da influenciação. Veja que uma das competências fundamentais do novo profissional é a capacidade que ele tem de influenciar pessoas para que se engajem num projeto, para que se engajem na construção de um resultado, para que se engajem num sonho. Isso sim é influenciação. E é da natureza do líder a capacidade de influenciar. Então, liderar e influenciar estão intimamente ligados. O que é a liderança? É quando você consegue influenciar as pessoas para que elas acompanhem você na construção de um determinado objetivo, de um determinado resultado. Mas não só acompanhem porque você está mandando. Não é o poder que faz as pessoas lhe acompanharem na liderança. É a autoridade. A autoridade, quer seja autoridade de conhecimento, autoridade moral, autoridade de formação, mas de alguma forma, quando eu desenvolvo a capacidade de liderar, de influenciar as pessoas, automaticamente eu estou desenvolvendo minha capacidade de liderar. Existem aqueles líderes que são os líderes formais, cuja a liderança está associada a um determinado poder, ao determinado cargo que ele exerce. Entretanto, existem as lideranças informais, que são as pessoas que exercem liderança, mas que não necessariamente têm cargos. Tanto um quanto o outro, você pode desenvolver a sua liderança, contribuindo para que as pessoas, espontaneamente e de forma motivada, se engajem no processo de construção de determinado resultado. E para isso você precisa ter determinados comportamentos que são fundamentais. Primeiro, você precisa saber o que é que você quer, ou o que é que a instituição deseja. Alinhar o que você quer junto com aquilo que a instituição está buscando. Segundo, você assumir esse resultado desejado como sendo uma coisa muito importante, estabelecer isso como prioridade. Terceiro, fazer uma ligação entre aquilo que a instituição quer e o que as pessoas querem. Ou seja, em que você vai ser beneficiado se a instituição conseguir o que ela quer, se a organização conseguiu o objetivo que ela estabeleceu como sendo prioritário. Porque as pessoas se engajam facilmente quando elas quando elas percebem que elas vão ganhar alguma coisa, quando elas percebem que terá um bem maior para ela, para alguém que ela ame ou para a sociedade de um modo geral. Então as pessoas se engajam nesse processo. Então o exercício da liderança, a competência de liderar e influenciar é fundamental para que este profissional tenha destaque no mundo atual. Nesse mundo que é tão carente de lideranças positivas, tão carente de lideranças que realmente ajudam a construir um mundo melhor. Observar
O poder que a liderança tem na construção de resultados é fundamental para que você desenvolva essa sexta competência, que é a capacidade de influenciar pessoas. Sétima competência, não basta você influenciar pessoas, não basta você ter todas as outras competências se você não monitora os resultados. Então, a sétima competência está intimamente ligada na capacidade de monitorar os resultados. Monitorar, acompanhar, controlar, corrigir, atuar sobre a correção daqueles resultados que não estão alinhados com aquilo que foi estabelecido como sendo meta, como sendo prioritário. Então é fundamental que o líder, que o profissional monitore os resultados que foram propostos. Não adianta você chegar ao final de um ciclo para saber que as coisas não foram feitas. Eu preciso estar regularmente monitorando o andamento daquele projeto, daquelas ações, para checar se eu estou chegando mais perto do meu objetivo ou não. Se eu estiver no caminho certo, na velocidade certa, ótimo, continuo. Se eu não tiver, eu preciso analisar se as ações que eu propus, as ações propostas, elas são as melhores realmente para atingir aquela meta. Se são, o que está dando errado, se a velocidade não está adequada, se os recursos são insuficientes, se as pessoas não estão capacitadas, o que está dando errado? E aí depois que eu identifico o que é que está prejudicando o bom andamento daquelas ações, eu realinho, eu reajusto, eu ajusto para que os objetivos, os resultados propostos sejam efetivamente conquistados, efetivamente construídos. É de lamentar perceber que muitos gestores têm uma capacidade enorme de movimentar as pessoas em direção a determinado objetivo, mas depois eles largam, deixam para lá. E eu me lembro muito de uma colega minha que um dia me disse que ela todo ano fazia os objetivos dela, escrevia os objetivos da vida dela para o ano seguinte. Final do ano ela pegava um papel, escrevia o que ela queria para o ano seguinte, e no final do outro ano, ela pegava esse papel e lia o que tinha conseguido ou não. Eu disse, mas espera aí, e durante o ano todo você não leu o papel? Ela fez, não, eu não leio o papel, eu boto dentro de uma gaveta bem escondidinho, eu só vou abrir no final do ano seguinte. Para quê? É adivinhação? É jogo de cartas para ver se você tem sorte? O que é isso? Então, só faz sentido se você estiver ali monitorando o tempo todo se você está chegando mais perto do seu objetivo, para que você tenha ações corretivas ou ações de reforço para você atingir o seu objetivo. Não é adivinhação, vou colocar aqui para depois saber se eu atingi ou não. Depois que passou o período, depois que acabou o tempo, você não tem mais o que fazer. Só bater palmas para o que você conseguiu e chorar por aquilo que você não conseguiu. Não tem nenhuma gestão de resultados ao longo da construção desse objetivo. Então, monitorar resultados é fundamental. Naquele livro Quem Mexeu no Meu Queijo, o Ken Blanchard fala muito bem. Um dos conselhos que ele dá, se você não viu o filme, não assistiu ao filme, não leu o livro, recomendo, é um livro, é uma metáfora muito interessante. O Ken Hall e Snuff Scurry, são dois ratinhos e dois duendes, eles perdem um depósito de queijo lá, se acaba. E ele tem lá toda a história, né, de quem mexeu no meu queijo. E um dos ensinamentos é cheire o queijo regularmente para saber o que está acontecendo. Então você precisa monitorar o queijo para você não ser surpreendido no final que o queijo acabou. Mesma forma, essa competência, do mesmo jeito. Ou seja, você precisa monitorar os resultados, você precisa monitorar o que está acontecendo para a realização daquilo que você estabeleceu ou que sua organização estabeleceu como objetivo. Então, monitore os resultados. Oitava competência. Tem uma geraçãozinha aí que desde criança já pega o celular e já começa a fazer um monte de coisa. Não é assim? Eu, assim como alguns de vocês, nós tivemos que aprender isso já depois de adultos e bem adultos. Alguns se dedicaram um pouco mais e aprenderam, outros não. Entretanto, a tecnologia ela é um processo inevitável. Nós não temos como fugir da tecnologia, especialmente no ambiente profissional.
E a oitava competência diz respeito a isso, que é a familiaridade com a tecnologia. E quando eu falo familiaridade, eu não estou querendo dizer que as pessoas se tornem técnicos, não. Mas que você seja amigável com a tecnologia, que você saiba usar os recursos básicos, usar a tecnologia como recurso. E não necessariamente como sendo a pessoa que cria as coisas. Mas que você saiba usar os recursos tecnológicos como ferramenta do dia a dia. Então, coisas básicas que hoje fazem parte da nossa vida. Até que ponto você está fazendo isso? Até que ponto você está usando os aplicativos adequados? Até que ponto você está usando a tecnologia para ver números? Cada vez mais os sistemas estão saindo de servidores físicos para a nuvem. Cada vez mais as informações estão menos em papéis, menos em documentos e mais em arquivos digitais. Como é que está o uso disso? O uso de softwares, o uso que você tem, qual a sua relação com a tecnologia, especialmente a tecnologia digital? Comece a pensar sobre isso, porque talvez você tenha uma idade já perto de se aposentar. Eu já estou com 56 anos, já sou aposentado, mas trabalhar faz parte da minha vida, eu adoro trabalhar. E eu estou o tempo todo buscando aprender alguma coisa, uma coisa nova sobre tecnologia que possa me ajudar, inclusive ajudar meus clientes. Porque eu não posso simplesmente me recolher e dizer não quero aprender nada. E quando a gente para de crescer, quando a gente para de evoluir, a gente começa a morrer. Eu sei que tem aí vários exemplos de pessoas que desistiram da vida simplesmente porque se enfiaram no fundo de uma rede e acharam que isso era aproveitar a velhice. E, na verdade, conduziu a pessoa a não ter sentido para a vida. Então, comece a pensar sobre isso. O que é que você tem feito? Qual é a sua relação com tecnologia? Você tem buscado aprender, encarado, ou você tem, não, isso não é para mim, já passou do tempo, isso não é... ou é para você? O seu momento é esse, o seu momento é agora, é hoje que você está vivo, é hoje que você está fazendo as coisas. Então, vamos fazer as coisas cada vez melhores e fazer com que a tecnologia seja uma aliada nossa, seja uma amiga nossa, seja uma parceira nossa, para que a gente possa realizar muito, muito mais do que aquilo que as pessoas estão fazendo e a tecnologia nos ajudar a processos mais rápidos, mais seguros, informações mais ágeis, com a melhor visualização, um processo mais amigável para facilitar a nossa vida, a vida das pessoas que trabalham com a gente e, fundamentalmente, a vida do cidadão, a vida do usuário, a vida do nosso cliente. Busque familiarizar-se com a tecnologia, qualquer que seja ela, que chegue até você. Nona competência. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, na década de 80, meu primeiro emprego, eu tinha 17 anos, e quando um cliente brigava com uma pessoa, especialmente a menina do caixa, como era chamada, né? Era comum aquela pessoa sair ali da frente de loja e chorar no banheiro, e não raras vezes uma colega ia para consolá-la, e às vezes ficava ali 15 minutos, 20 minutos, meia hora, às vezes até mais. Às vezes a situação era tão constrangedora que a pessoa não conseguia mais voltar, ia para casa, tirava o dia de folga. Hoje em dia, a gente não tem mais tanto tempo para curtir as dores, porque as dores não podem doer tanto assim. O que a gente está buscando é um negócio que chama-se resiliência. A resiliência é a velocidade com que eu me levanto depois de uma queda. Veja bem, essa semente caiu no meio de uma estrutura de concreto. Ela podia simplesmente dizer, não, a queda foi grande, eu não posso fazer nada aqui numa estrutura de concreto, e mesmo assim ela brotou. Então, quando a gente cai, quando a gente não tem um resultado que a gente quer, quando aquilo que foi planejado não foi executado de acordo, se eu ficar ali reclamando, dizendo, meu Deus, porque isso foi ruim, isso foi assado, ficar reclamando, isso não ajuda em nada. Eu preciso rapidamente juntar os cacos, juntar o que foi quebrado ali naquele momento e dizer, bom, ok, o que é que eu posso aprender com esse fracasso? O que é que eu posso aprender com esse resultado? O que é que eu posso aprender com isso que aconteceu?
e a partir daí eu encontrar força na própria profundeza da queda para me levantar. Isso é resiliência. A resiliência é a velocidade com que eu me levanto depois de uma queda. É a velocidade com que eu retomo o rumo depois que eu erro o rumo. É a velocidade. Quanto mais curto, mais resiliente eu sou. Quanto mais eu me demoro em reclamar, em dizer que eu não posso fazer nada, quanto mais eu demoro para achar um novo caminho ou reconstruir o caminho, menos resiliente eu sou. E na velocidade que o mundo está, tempo é um recurso que, se eu não usar, ele acaba. Então, pare e pensa um pouco sobre isso. Com que velocidade você tem se levantado depois de uma queda? Você tem buscado aprender com as suas quedas e reconstruir o seu caminho? Ou você ainda fica ali curtindo, falando do erro e justificando e explicando? A resiliência, na verdade, é uma propriedade dos materiais, é uma propriedade que diz que depois de colocado uma tensão sobre o material, ele volta para a sua condição original. É mais ou menos você pegar um elástico, você espicha o elástico, quando você solta, ele automaticamente volta para o tamanho dele normal. Então, ele é rápido nesta resiliência. Entretanto, se você aquecer um ferro, se você colocar um ferro num forno, ele vai aquecer, ele vai dilatar e ele vai demorar um pouco mais de tempo para retornar ao seu tamanho original, porque ele precisa resfriar e o resfriamento nem sempre é um processo rápido. Você está mais para ferro ou para elástico? Se você pegar uma vara de bambu, torcer ela, quando você solta ela, automaticamente ela volta. Mas se você pegar um galho, um pedaço de uma vara de outra árvore, pode ser que quando você flexionar ela quebre. Então nós precisamos ter esta flexibilidade para que não quebre, mas que sim que a gente retome mais rapidamente o nosso rumo, o nosso caminho. Isso chama-se resiliência, que nem o concreto impede de uma planta florescer, mesmo o ambiente sendo hostil e ela não sabendo, e ela sabendo que ali talvez ela não encontre as condições ideais para florescer, e mesmo assim ela floresce. 10ª competência e última competência que o Fórum Mundial nos apresenta é o raciocínio voltado a resoluções. É interessante que a quantidade de tempo que as instituições perdem em conversar sobre as dificuldades. Fica discutindo sobre as dificuldades. Isso é muito difícil, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Fica discutindo. Às vezes fica discutindo para descobrir o que foi o culpado, qual foi a origem, por que isso aconteceu. Tudo isso é muito importante, gente. Mas isso só faz sentido se eu der o passo seguinte. Qual é o passo seguinte? Como é que nós vamos resolver isso? O que aconteceu é importante eu saber para que não volte a acontecer, para que eu resolva de uma vez por todas, corrija o processo. Mas eu preciso focar na solução. Não adianta eu ter só a explicação. A explicação está dizendo, explica o porquê aquilo aconteceu. Mas se eu ficar preso na explicação, eu corro o risco disso aqui voltar a acontecer várias vezes. O que eu preciso fazer é, diante disso que aconteceu, eu já entendendo qual foi a origem, o que é que eu posso fazer para corrigir isso e para criar um processo, um sistema que isso não volte mais a acontecer? Raciocínio voltado para resolução, ao invés de um raciocínio voltado para explicação, para só entender o problema. Entender o problema faz parte, mas eu preciso focar na resolução, numa solução definitiva, ou pelo menos numa solução sustentável no longo prazo, ou pelo menos imaginar que a solução que eu vou dar hoje, ela pode ser aplicada em outras situações. Então, é fundamental que o profissional hoje esteja focado também na resolução dos problemas, e não só na explicação do que gerou o problema, do que gerou aquele fato que ocasionou o problema, mas sim dar o passo seguinte na busca da resolução.
Essa é a 10ª e última competência do relatório. Então, de uma forma sucinta, quais são as competências que nós falamos aqui hoje? Nós falamos da competência do pensamento analítico, buscar informação, dados para o processo de decisão. Aprendizagem ativa, não esperar que a educação chegue, que a formação chegue, mas que a gente vá atrás daquilo que a gente quer ou precisa aprender. Terceiro, que a gente foque na resolução de problemas complexos. Os problemas simples a gente resolve, mas e os complexos? Ter coragem de enfrentar os problemas complexos, dedicar-se a pensar sobre o problema para achar as melhores soluções. Quarto, pensamento crítico. As coisas não podem passar por mim sem eu analisar e pensar sobre aquilo que está acontecendo. Eu preciso analisar a coerência entre aquilo que está acontecendo e o objetivo que foi foi colocado pela instituição. Buscar desenvolver minha criatividade, fazendo novas conexões, fazendo novas combinações de conhecimentos que eu tenho. Sexto, liderar e influenciar pessoas para que juntos possamos construir o resultado. Sétimo, monitorar os resultados, o tempo todo buscando saber se aqueles resultados que foram propostos estão sendo atingidos, estão sendo construídos. Oitavo, buscar transformar a tecnologia como uma aliada, como uma amiga, não fugir dela, mas simplesmente buscá-la, abraçá-la e buscar aprender o que eu não sei ainda, torná-la uma parceira do meu dia a dia. Nono, não ficar preso quando alguma coisa der errado, mas me levantar novamente depois de um resultado que não foi o que eu desejava, mas que eu faça isso o mais rápido possível para que eu possa seguir em frente, eu e minha equipe possamos seguir em frente. E 10º, raciocínio voltado para a resolução. Foco na solução e não no problema. Foco no caminho que a gente deve seguir e não no porquê as coisas aconteceram. Por que as coisas aconteceram, como aconteceu, eu posso saber, investir um tempo nisso, mas automaticamente, logo depois, eu preciso focar na resolução do problema. Então, meus amigos, minhas amigas, é isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Acredito que, à medida que a gente vai desenvolvendo essas competências, nós nos tornamos profissionais muito, muito melhores, que possamos dedicar tempo e atenção, esforço concentrado no desenvolvimento dessas competências para que nós possamos efetivamente sermos profissionais melhores a cada dia. Um grande abraço para vocês e até a próxima.